Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda tiveram as suas economias muito abaladas com aquela crise que começou ali em 2008, né? E foi avassaladora para os mercados financeiros. Jogou esses países ali lá embaixo. Tanto Portugal como Espanha tiveram seu PIB encolhendo, né? Queda de renda per capita, enfim. E também isso teve consequências políticas. Com exceção da Grécia, que ainda precisa fazer um esforço muito grande, tanto Portugal, Espanha como Irlanda já saíram daquela situação crítica. Continuam tendo déficit nas contas públicas, mas nada daquela ordem, né? Daquele grau de tamanho de buraco que tinham, que era quase impossível financiar isso sem um custo muito alto. Aí eu pergunto, né? Isso estou falando a propósito da eleição que teve em Portugal, a eleição parlamentar, em que o atual governo, liderado pelos socialistas, até aumentou o número de representantes no legislativo lá, ou seja, se habilitando a continuar à frente do governo. Claro que nenhum partido hoje consegue governar Portugal sozinho, tem que fazer uma coligação, e no caso será uma coligação mais à esquerda. Embora, vamos dizer assim, não houve lá uma tremenda mudança nos rumos da política econômica, sempre tem uma visão um pouco mais social quando está na esquerda, enquanto a chamada direita vai mais para a linha do mercado, mas não houve assim uma mudança radical. Não houve um processo de reestatização da economia em Portugal. Por que Portugal sai um pouco da crise econômica? Quem tem visitado o país ultimamente vê uma transformação incrível na área de turismo. Portugal muito pequenininho, né? Se você sair de manhã cedo, se no final do dia atravessou o país de norte a sul, até porque eles estão com estradas excelentes. Não faça isso, porque é um desperdício de tempo, né? Portugal tem áreas maravilhosas, deve ficar muito tempo lá. Mas quem visita Lisboa, quem visita a cidade do Porto especialmente, vai ver uma transformação. Eu tenho o maior carinho por Portugal, porque a nossa história vem de lá, né? Quase não tem brasileiro que não tenha sangue português. E para a gente se entender um pouco, tem que entender um pouco a alma portuguesa. Era um país de alma triste, né? Aquela sensação de melancolia, de nostalgia. E hoje essas cidades são cidades alegres, com muitos jovens, uma renovou revitalizou seus centros históricos, área de gastronomia, entretenimento, música, esporte. Você vai em Lisboa, cada dia surge uma nova área de entretenimento, em que as pessoas estão na rua, estão andando para cima e para baixo. É a mesma coisa no Brasil? Não, talvez não, a gente não está na Europa. Ali na Europa, em 1 hora de voo, 2 horas de voo, a pessoa sai e vai passar 2 dias ali, 3 dias, ou então bota a mochila nas costas, ou pega um trem, pega um carro, pega um ônibus e está em outro país. Aqui, o país vizinho mais perto está a 3 horas de voo, né, para os centros turísticos. De carro, então, de ônibus, é uma distância gigantesca. Então, a gente está no chamado fim do mundo, né? Se o mundo fosse o que é para cima e para baixo, a gente está ali no finzinho. É muito mais difícil o desenvolvimento do turismo. Mas olha só, Portugal fala português, não fala inglês, não fala francês, não fala italiano, não falam essas línguas que são as mais dominadas no mundo do turismo. Fala uma língua difícil. Tem gente que diz que o difícil não é difícil estudar inglês, é difícil estudar português, né? Com essa nossa gramática tão complexa. Mesmo com a língua portuguesa, Portugal, a língua não foi uma barreira.
Assim como não foi uma barreira na Tailândia, na Malásia, no Camboja, no Vietnã, na China, não foi uma barreira. Então a gente também não pode jogar logo a toalha dizendo que a questão da segurança, sim. A questão da segurança que é fundamental. Ninguém visita um país para se sentir inseguro, correr risco de vida, levar uma bala perdida. Mas eu estou falando isso por quê? No pleno sábado? Por causa do Rock in Rio, que acabou, foi um sucesso, quase 500 mil pessoas circularam nos dias do festival, encheram a rede hoteleira do Rio, que hoje é muito grande em função dos Jogos Olímpicos, movimentaram os locais de divertimento, transporte, enfim. A gente devia então pensar em mais eventos, talvez, né? Eventos que pudessem atrair esse tipo de público e nesses eventos dar uma demonstração de que o turista pode se divertir de uma forma segura. O turismo não é uma salvação para um país do tamanho do Brasil, nem será. Nós não temos o charme nem da França, não tem o atrativo que tem a Espanha, ou mesmo uma proximidade geográfica que Portugal tem em relação ao mundo turístico europeu. Mas a gente pode tirar muito partido ainda do turismo e o Rock in Rio mostrou que isso é verdade, mas precisa ter persistência, precisa dar apoio a essa atividade, né? E separar também o joio do trigo.